Amém. Então, glória a Deus pela presença de todos vocês aqui. Estamos retornando às nossas atividades aos poucos, né? Ainda não é possível a gente fazer o nosso culto presencialmente lá na igreja com os teens, inclusive nos outros estados. E aí a gente está fazendo via Zoom, além do Team Start, né? Que não sei se vocês estão acompanhando aí. Se não tiverem, se não tiverem no grupo e tal, podem mandar um WhatsApp para mim, para colocar vocês no grupo, para vocês acompanharem. Se perderam alguma aula também, eu posso enviar o link da gravação da aula para vocês olharem. Beleza? Então, gostaria que Giovana iniciasse aí com a oração. Amém, Giovana? Pode mandar outra pessoa, não. Vamos lá, moça. Você começa ou termina? Vamos lá. Pode orar? Pode. Ah, tá. Pai querido, Pai amado, Deus, estamos iniciando, Deus, mais uma célula, Jesus. Deus, eu te peço que o Senhor possa vir transformar nossa vida através dessa palavra, Deus. Que nós possamos, que a palavra que seja dada, nós possamos guardar nossos corações. E que a cada dia nós possamos te servir. Amém. 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 Glória a Deus. Quer dar alguma palavrinha, presbítero? Então, olá, povo, boa tarde, né? Que bom estar de novo com vocês e para defender aqui um tema super top, né? Que é o de lute. Nós precisamos lutar para alcançar nossos objetivos. Amém? Ninguém vai conseguir nada nessa vida por nós. Tem que ser nós mesmos. É um prazer. Então, eu posso... Nanda! Desculpa o atraso, gente. É porque eu tô meio doente, eu tomei um remédio que me apagou. Eu posso começar com a dinâmica? Pode sim. Vamos Então, lá. tá. Como nós vamos falar de guerra, né? E é uma coisa que você talvez diga, não, tia, eu não quero saber de guerra, tô fora, né? Guerra não é comigo, eu sou da paz. Só que a partir do momento que Jesus te alcança, ele te traz para junto dele, você já está em uma guerra. Você já estava, só que não sabia. Então, agora é hora de você assumir seu papel. Não dá para correr, sabe? É aquela história, não. Se ficar o bicho comendo, se correr o bicho pega. Então, tem que lutar, né? Não dá para você fugir dessa guerra. Então, a gente vai aprender a usar as estratégias, aprender a arte da guerra, não é isso? Para a gente sair mais que vencedores. Eu quero fazer uma dinâmica aqui. Aqui eu tenho 2 copos. Vocês estão vendo? Eles estão vazios. E o que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero falar sobre essa guerra. Esse período de pandemia, então, a guerra está acirrada demais, tá? Terrível, né? Você está trancafiado dentro de casa, você está com seus pais, seus irmãos, os parentes agregados, cachorro, gato, muita gente junto, né? Então, o que acontece? Devido a toda essa situação, pandemia, economia, meus estudos, e agora, né? Eu tenho ouvido muita gente falar, eu vou fazer o Enem, e o vestibular, e meu Deus, né? Eu sei que é uma loucura. Então, nós somos esse copo aqui. Digamos que nós vamos ser representados por esse copo, né? Aí, o que acontece? Nós estamos sendo bombardeadas, noite e dia, com as circunstâncias, com os maus pensamentos, né? Aí a gente começa a ficar fragilizado, né? E a gente já está trancafiado dentro de casa. Aí começa a vir os maus pensamentos. E às vezes você fica, mas como é que eu faço para vencer os pensamentos, né? Tem até livros que ensinam a vencer o pensamento. Você começa a ser bombardeado com pensamentos impuros,
pensamentos de destruição, e agora, e se esse vírus atacar a minha família, e se morrer, começa a vir, ó. Aí, ó, são os pensamentos. Satanás começa, ó, a atingir sua mente, o campo de batalha, a mente, né? Começa. Aí começa a ver as brigas em casa, com o irmãozinho, com a mãe, com o pai. Uma loucura, né? Não dá para fugir disso, porque tá todo mundo junto. Antigamente era um amor, porque era só papai benção, mamãe tchau, escola, tchau, quando chega já estava dormindo, então já ia direto para o quarto, era aquela coisa. Então, mais fácil, né? Não tinha que lidar. Mas agora está todo mundo junto e misturado. E num cubículo, que é a casa. Por maior que seja, mas tem hora que você não tem mais para onde correr. Então, começa a vir os maus pensamentos, a fraqueza, aí você começa a ficar depressivo, entediado. Aí lá vai. Aí tá aqui. Tédio, depressão, aqueles pensamentos de destruição, tudo que vem. Aí um abismo chama outro abismo, aí você começa a ficar fraco e começa a procurar se preencher de outras formas. Não está na igreja. Você não está tendo contato com os irmãos da igreja, porque não quer. Porque tem célula online, tem culto online, mas você está, não sei, ninguém está me vendo, estou aqui. Aí você começa a procurar coisas na internet. Aí, claro, Satanás está ali, ajudando, né? Mostrando as coisas. E você começa a buscar refúgio aonde não deveria. E aí você começa, né? Fraqueza, desânimo. Aí você fica até sem saber assim, será se ainda sou crente? Aí sabe, todos aqueles projetos que você tinha para 2020, que você pensou em fazer, não tem mais nadinha na sua cabeça sobre aquilo. Aí você nem lembra mais, né? Você cantava na igreja, você, sei lá, tocava, você exercia algum tipo de ministério lá, no Teams, na sua igreja, né? Você tá daquela forma. Como a gente tá falando da agora, é só o rabinho, né? Da rabiola, só mesmo assim, ó, desse jeito, ó. Muitos estão assim. Tem acontecido demais coisas terríveis com adolescentes, né? Aqui a gente está falando para adolescente cristão, mas, queridos, ontem, olhando um vídeo do TikTok, vocês sabem, vocês que são adolescentes, seguem esse negócio desses cantores coreanos que dançam, né? Tem até o nomezinho que eles dão para os fãs, né? E eu vi ali uma menina, né, uma adolescente, ela se suicidou, né? Tava lá as condolências lá no TikTok, uma adolescente se suicidou por causa que o amor estava muito grande no coração dela por esses garotos que são lá da Coreia, não sei da onde, que nem sabe que ela existe. Vê, sabe o que é isso? Isso aqui, ó. Vida vazia, destruída, sem nada. É isso que dá. Aí é o quê? Presa fácil de Satanás. E o que a gente vai falar hoje com esse estudo? Sobre lute. Eu que lute, é você que tem que lutar. A gente pode orar por você, nós trazemos a ministração para você, mas quem pode te ajudar é você mesmo, junto com quem? Com o nosso amigo que nunca nos abandona, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Aqui está ele. Quando você clama por ele, você chama por ele, ele jamais vira as costas para você. Então, o que é que você tem que fazer? Está destruído, desanimado, não sabe o que fazer, não consegue dormir, né? Está fraco? Então, chama por Jesus, chama que ele vem, busca a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, que ele vai entrar, ó, na sua vida a partir do momento que você deixar, ele vai entrar, e olha que coisa linda que ele faz. Ó, fica tudo novo, tá aqui, ó. Ele está dentro de você, entendeu? E tudo fica restaurado, tudo vai voltando à sua forma natural, e você vai buscando, você vai orando, você vai se enchendo das coisas de Deus. Nós precisamos lutar, querido. Nós lutarmos.
E você busca o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. E ó, ele é água viva que desce do céu e sacia a nossa sede espiritual, a nossa física. E olha só o que acontece. Você vai ficar cheio dele até transbordar. Não vai ter lugar para Satanás entrar. Amém? Então, essa é a Amém. dica, essa foi a dinâmica que eu quis trazer nessa tarde, né? Só o Espírito Santo de Deus é que pode te deixar pleno e fazer você vencer a sua carne, o mundo e o seu sistema. É isso. Pode dar continuidade. Amém. Galera, excelente dinâmica. Espero que vocês tenham compreendido o recado, compreendido a mensagem e que vocês possam colocar em prática na vida de vocês. E, para começar, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, caderno, caneta. Se vocês estiverem aí por perto, eu estou aqui com o meu caderno, com a minha Bíblia e uma caneta. Amém. Certo? Aí abram a Bíblia de vocês lá no livro de Efésios. Estamos começando hoje a série Eu que Lute. Amém? Nesse primeiro domingo vamos falar sobre as guerras. Vamos refletir um pouco em cima disso, sobre o que são essas guerras que estão acontecendo hoje em dia na nossa mente, na nossa vida, e como nos posicionar diante delas como servos de Deus. Acharam? Efésios, capítulo 6, versículo do 11 ao 13. Vou colocar aqui para vocês. Efésios 6, 11 ao 13. Acharam? Amém? Tem um joinha assim. Achou, Giovana? Show, Tess. Fala aí de novo. Efésios Por favor. 6, Efésios capítulo 6, versículo 11 a 13. Beleza? Achei. Beleza. Amém. Bom, a palavra de Deus fala assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para, porém, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, toda, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo isso, permanecer inabaláveis. Amém? Senhor, te agradeço por esta palavra, por este momento, pelo início dessa série, meu Deus, que ela mesmo possa nos levar a nos fortalecer, a nos tornar mais firmes, mais constantes na tua obra, na tua verdade, nos teus caminhos. Não permita que nenhum de nós venha se desviar, incomoda os corações, ministra os corações para que possamos mesmo sentir a tua presença, viver a tua transformação, viver o teu evangelho em plenitude e verdade. Amém. Amém? Galera, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês fariam se vocês ganhassem uma herança? Bora supor, vocês ganhassem uma herança de R$1 bilhão. Investiria. Cara inteligente. Investiria para multiplicar, né, irmão? E fazia uma doação. Show. E tu, Fernanda?
Eu não sei. 1 bilhão de reais. Olha só, um bilhão é 1 milhão de 999 Ai, milhões. acho que eu investiria no que eu amo, né? Que são os animais. Bacana. Giovana, Sei lá, eu acho que fazia tanta coisa. daria para fazer tanta coisa, né? Então, galera, Pois é. só queria dar um aviso para vocês que a gente tem 10 minutos para essa chamada terminar. Quando cair, eu vou mandar um novo link e vocês entram de novo, tá? É rapidinho, para vocês não perderem o foco. Eu mando logo, vocês entram. Porque no começo a gente estava esperando vocês chegarem e perdeu um pouco do tempo, que o Zoom é limitado a 40 minutos. Sim, galera. Então, é muito bacana, né? Já imaginou vocês ganharem 1 bilhão de reais? É muito dinheiro. Alguns pensariam assim, não vou mais nem estudar, né? Não vou mais nem trabalhar. Bom, Jesus Cristo, também nos deu uma herança gratuita. Ele pagou o preço na cruz e nós temos acesso a essa herança. É como se você tivesse um cartão de crédito e esse cartão te desse acesso a essa herança, a salvação, as armas espirituais que Deus tem ao teu favor para vencer todas as lutas do teu dia a dia. E Satanás é aquele que quer impedir que você tenha acesso a essa herança. É como a gente olha naqueles filmes, né? Além uma pessoa disputando uma herança, aí entra um advogado rival lá, aí ele começa a te acusar, começa a falar um monte de coisa. Então, Satanás vai fazer a mesma coisa para querer roubar a tua herança. Mas você tem que ter consciência no teu entendimento de que a palavra de Deus é justa e que a palavra de Deus está na tua vida, que Deus está contigo, que Jesus está contigo diante de qualquer situação. E a gente pode entender esse cartão como sendo a fé. Para eu ter acesso a essa conta bancária, para eu ter acesso a essa herança, eu preciso de fé. A dúvida é a maior inimiga da fé, como a presbítera Euridice estava falando ainda há pouco comigo. A dúvida é a maior inimiga da fé. Então, tome cuidado com o que passa na tua mente, no teu coração. Amém? Para que isso não te afaste da presença de Deus. E a senha deste cartão, dessa conta bancária, é a autoridade que Jesus Cristo deu para cada um de nós nesse tempo de graça. Amém? Amém? E quando Satanás... Autoridade é só precisa saber quem você é, né? Exatamente. Então, quando Satanás entra nesse campo de batalha, aí que começa a guerra. Satanás quer impedir que você tenha acesso a isso, ao que Jesus já conquistou por você. E para isso, você precisa lutar. Muitas vezes, as pessoas entram nas guerras e elas se apavoram tanto que se entregam. Você não vai vencer uma guerra, você não vai alcançar algo sem lutar. Então, lute, te levante, em nome de Jesus. Aí. Vai terminar agora? Daqui a 5 minutinhos. Já está perto de terminar? Já, mas vou continuar aqui. Então, o que é uma guerra? Tá bom. O que é uma guerra para vocês? O que vocês entendem por guerra? Hein, Fernando? Fala, povo. Fala, Giovana. Fala, Tess, Felipe. Qual foi a pergunta? O que para vocês é uma guerra? O que tem uma guerra? O que é uma guerra? Qual o conceito de guerra para você? É briga? É disputa? É um confronto. Confronto, né?
Muitas vezes é um confronto Isso. com armas e sem armas, né? Tem vários tipos de guerra. E geralmente é quando tem, tipo, dois grupos que ficam nesse confronto, como o Felipe falou. Eu acho, né, que foi o Felipe que falou. Sim, nesse confronto. Então a gente tem dois grupos rivais com ideias diferentes ou defendem coisas diferentes, né? Uma guerra sempre tem que ter dois lados, né? No mínimo, né? Ninguém briga só, ninguém guerreia só. Bom, assim como na guerra mesmo, uma guerra bélica, vamos dizer assim, uma guerra armada, como a gente conhece mais tradicionalmente, a guerra vem para impor supremacia de um O em som relação é ao outro. muito, teu som, Hum? viu? Oi? Teu som, não sei o que é, tá falhando. Ah, Teu som falha muito. mas será que é só na senhora ou os outros também? Os outros também estão Não falhando? sei. Tá normal. Tá normal? Tá? Talvez seja a Aqui tá internet. falhando também um pouco. Ah, Tá. eu vou tentar falar mais devagar para vocês acompanharem. Bem? Tem horas que é bacana. Então, a guerra ela é travada por grupos de indivíduos com interesses distintos, os quais buscam a sua supremacia. E a mesma coisa é no reino espiritual, não é diferente. Conforme o texto que a gente leu, não precisa abrir, lá em Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e por isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Na guerra espiritual, a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados, potestades, dominadores. São forças espirituais do mal. Amém? E essa guerra hoje que a gente vive é contra um vírus. Ele é invisível, né? E nós também batalhamos no campo de guerra espiritual contra aquilo que é invisível, contra aquilo que nos atinge no nosso espiritual, no nosso emocional, na nossa mente. E é isso que a gente deve combater. É com isso que a gente deve se armar das armas que Jesus nos deu para vencer e derrotar o inimigo. Amém? Se der tempo, eu quero falar rapidinho desse paralelo, né? A guerra, como o Felipe falou e outros falaram, realmente é esse confronto de dois grupos, né? Nós, né, de cá, existe dois grupos. É um confronto por interesses distintos, né? E pode-se usar armas ou não, né? Armas visíveis, fazendo esse paralelo entre guerra bélica e a guerra espiritual. Na guerra bélica, os soldados, eles usam armas, fuzis, aqueles troços que eu não sei o nome que joga, né, que as bombazinhas, tudo. Do mesmo jeito, somos nós. Nós usamos armas também. Nós precisamos, né? Numa guerra precisa de armas. E nós temos todo o armamento que nós necessitamos para vencer, queridos. Nós somos chamados para vencer, né? Então, a gente conhece muito bem Romanos 8:38, que diz que em Jesus somos muito mais que vencedores. Então, a vitória já é certa, mas eu preciso lutar e me revestir das armas. E as armas são as armaduras de Deus que todo mundo sabe. Capacete da salvação para guardar nossa mente, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, porque com fé eu venço as dúvidas, né? Eu venço a palavra mal, com a fé o diabo não tem como me atingir. O cinturão, né? O cinto da verdade, me cingindo com a verdade. Eu vou contra o inimigo, como Jesus foi lá no deserto, contra Satanás, através da palavra, né? Eu calço os pés, a sandália do evangelho da boa notícia, porque eu sou atalaia, eu sou aquele que eu avanço numa guerra. Existe três
Vai cair Três daqui a pouco. coisas que não podem faltar numa guerra, essenciais, que é o fronte, que é o ataque, é a retaguarda, que é a defesa, e a linha de suprimento, que é a manutenção para essa guerra. Então, tem que existir. Você não pode só ficar esperando ser bardeado e defender. Não, você tem que ir, você tem que ter defesa e você tem que estar alimentado o tempo inteiro. Essa guerra nunca vai acabar, eu quero te dizer isso. Tudo bem? Então, só para recapitular, queridos, nós estávamos falando que você está numa guerra, você não tem como fugir. Então, você tem que enfrentar. Então, nós precisamos de 7 elementos essenciais, que é o fronte, que é o ataque, que é a retaguarda, que é a tua defesa, e a linha de suprimento, que é a tua sustentação. Então, você não vai ficar só parada, esperando os ataques de Satanás, orando, jejuando e lendo a palavra. Não. Se você usar só 2 desses argumentos aqui, que é o ataque e a defesa, você não vai chegar uma hora que você não vai ter mais suprimento para continuar a guerra. Se você tiver fronte e você tiver suprimento, mas você não tiver proteção, você também vai ser destruído. E assim por diante. Se você tiver um e outro, vai sempre ficar uma brecha onde você vai ser atacado e destruído. Então, você precisa ter os 3 elementos. Você precisa atacar, você precisa ter defesa, você precisa ter suprimento. E, como eu estava dizendo, essa guerra é para sempre. Ela nunca vai acabar até o dia que Jesus te levar daqui da terra. Então, você não pode dar descanso, né? Não dá descanso, não tem descanso, né? O Senhor peleja conosco. O que ele faz? Ele renova as nossas forças. Mas todos os dias, a Bíblia tem um versículo que diz que todos os dias nós somos levados como ovelhas mudas para o matadouro. Quer dizer, todo dia, queridos, tem guerra. Tem até uma música, se eu não me engano, eu não sei se é eu esqueci o nome do cantor, que diz que todo dia tem guerra. Amanhã tem guerra também. Então, não tem como fugir da guerra. O que a gente precisa é aprender a arte da guerra, as defesas, é aprender os suprimentos, é aprender a manejar as nossas armas espirituais. Fora isso, tem algumas outras coisas que a gente vai precisar buscar para que a gente vença as guerras, né? Que vai ser a santidade, né? Que vai ser a nossa comunhão com Deus, a nossa busca de conhecimento com Deus, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me fortaleço, mais eu sei como vencer o mundo, como vencer Satanás, né? Então, é dessa forma, queridos. Numa próxima aula, se não me engano, é na aula do dia 31, o estudo vai dizer como é que você vai usar as tuas armas, né? Por enquanto, eu quis deixar aqui que você precisa ter ataque, você tem que continuar indo, avançando, mostrando Jesus para as pessoas, né? Você tem que ter ali teu suprimento, tua defesa, usando as armaduras de Deus, precisa se alimentar da palavra, da oração, do jejum, queridos, do jejum, né? Para vencer a tua carne, né? Para vencer a tua carne, para cobrir a tua mente desses pensamentos. E, continuando a aula, o oficial, o líder aí, vai falar sobre os campos dessa batalha. Passa a palavra para a Tiana. Amém. Vocês entenderam. Se tiverem dúvidas, pergunte. Anotem aí no caderno que no final a gente pode responder as perguntas, não é, líder? Exatamente, galera. Então, se vocês tiverem alguma coisa para falar, podem nos avisar aí. Bom, gente, a presbítera estava falando isso que é super importante. E domingo que vem vocês não podem perder, que a gente vai aprender um pouco mais sobre essas armas que a gente deve usar no dia a dia contra o inimigo. E, como ela disse, nós precisamos de um ataque, de uma defesa e de um suprimento. Precisamos nos alimentar, precisamos nos alimentar da palavra, nos alimentar da presença de Deus, nos alimentar no jejum, na oração. Nós precisamos atacar o inimigo e precisamos nos defender das suas armadilhas, amém? Então, vigie e ore constantemente, amém? Então,
há 2 pontos que a gente vai abordar hoje sobre a guerra. 2, na verdade, campos de batalha que enfrentamos, que todos nós enfrentamos, pois estamos falando não numa guerra armada, mas vamos dizer assim, uma guerra espiritual, no qual o inimigo quer nos colocar para baixo, nos derrotar, nos fazer escravo dele. Amém? Então, a primeira coisa que você deve anotar aí no seu caderno, se você estiver anotando, coloque aí. Vamos guerrear quando você tem uma guerra dentro de você mesmo. Okay. Guerra dentro de nós. Para a gente entender melhor sobre a guerra dentro de nós, dentro de nós mesmo, do nosso campo de batalha, que é a nossa mente, né? Nós vamos ler um versículo que tem lá no livro de Romanos. Aí, se você quiser, anota aí. Romanos, capítulo 7, versículo 19. E lá diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha só. A guerra dentro de nós. O que significa isso? A guerra no teu interior. Ou seja, nos teus pensamentos e nos teus sentimentos, na tua mente e no teu coração. O apóstolo sempre fala, eu costumo falar para vocês também, não deixe que seus pensamentos virem sentimentos. Amém? Então, dependendo de como você guerrear nos seus pensamentos, você não vai deixar que ele crie raízes nos teus sentimentos. Amém? Então, eu pergunto para você, você já pensou em algo que você não gostaria que tivesse pensado? Já veio à sua mente algo que você não gostaria que tivesse pensado, ou que você sabe que é errado? Você já fez algo que se arrependesse, ou já falou algo que se arrependeu? Porque você pensou naquilo? Ou teve alguma atitude ou um comportamento que ou teve uma atitude, um comportamento que tentou te vencer, amém? Que você precisou vencer. Vocês já tiveram alguma situação assim? Fernanda, tal, Teves. Já passaram por situações assim? No meio de uma discussão, aí vem alguma coisa na tua cabeça, de repente sai da tua boca e aquilo dali vira uma palavra ruim na vida da outra pessoa. Que às vezes a gente fala por impulso, né? Por impulso, E você, Teves? Já passou por alguma situação assim? Já pensou em algo que você sabe assim que não é certo? Todos nós, né? Passamos por isso. Vamos dizer assim que Liga o microfone, Teves. É até natural e não natural também, porque do ponto de vista espiritual, a gente está falando de algo que não é certo. Mas do ponto de vista natural, a nossa mente nos faz pensar tudo, né? Fazer várias associações. Mas nessa pandemia, principalmente, muita gente, como a dinâmica nos mostrou, se deixa fragilizar pelas situações, se deixa fragilizar pelas brigas, pelas guerras, dentro da sua própria mente. E aí o inimigo vai trabalhando dentro da tua cabeça, te colocando cada vez mais para baixo. E aí o primeiro passo que ele tem é te acusar. E depois, com isso, você vai se entregar. E se entregando, você não vai mais querer saber de Deus, não vai mais querer saber de entrar numa live, não vai mais querer saber de estar conectado com Deus, de ler a palavra de Deus, de louvar a Deus, vai procurar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E aí é o ponto que você precisa ter cuidado. Lá no início, você precisa vigiar e orar para que o inimigo não encontre terreno fértil, amém? Nessa pandemia, isso está cada vez mais forte, né? Porque as pessoas estão desconectadas
fisicamente da igreja, e já é o motivo para as pessoas relaxarem, para as pessoas se distanciarem, para as pessoas se estressarem, né? Então, será que você está se entregando a isso? Se entregando a esses conflitos em sua alma? Se pergunte para você mesmo, eu estou me entregando a esses conflitos ou eu estou lutando? Lembre-se de uma coisa, que Jesus te deu vida em abundância. Então, lute por essa verdade e encha o teu interior com aquilo que é bom. Como é que eu vou combater as guerras dentro de mim? Ocupando minha mente, fazendo um paralelo da dinâmica que teve. Se você pegar um copo e encher ele até ele transbordar, ele não vai caber mais nada, entendeu? Então te encha de Deus, te encha das coisas boas, ocupe o teu dia a dia, gaste o teu tempo com aquilo que é de Deus, com aquilo que edifica a tua vida, com aquilo que edifica os teus estudos, o teu futuro. Construa um futuro na presença de Deus. Não permita que o inimigo nem o mundo te modele por esses conceitos, onde o inimigo entra na vida das pessoas, nas famílias. E assim você vai estar atrapando brechas. Amém? Como? A pastora Tatiane, né? Quando ela sempre usa essa palavra, às vezes ela conversava com meu filho, né? Dando conselho para ele, e tem uma palavra que sempre ficou guardada dentro de mim do que ela dizia. Ela diz que nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né? Se eu me alimento daquilo que não presta, de coisas que não tem... Eu tô numa situação difícil, como nós estamos vendo agora, né? E mesmo fora dessa pandemia, eu, como ser humano, como serva de Deus, eu tenho que buscar me encher daquilo que é saudável, daquilo que pode me erguer, me fortalecer, me levantar, me levar a lugares superiores, né? Eu sou aquilo que eu me encho, né? Se eu me encher só de porcaria, até trazendo negócio de comida, digamos, fazendo um paralelo, se eu começo a comer gordura, doce, eu vou ficar obesa, doente, diabética, hipertensa, não é assim? Não é verdade? É a mesma coisa. Isso eu estou fazendo um paralelo com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós nos enchemos, nos alimentamos espiritualmente na nossa mente. Se eu me encho só de porcaria, eu vou ficar doente, né? Espiritualmente. Assim, quando eu como que não presta, eu fico fisicamente doente. Então, a gente precisa realmente se alimentar do que presta, buscar a Deus, a palavra, para que a gente vença aqui nesse campo aqui de batalha, é a nossa mente. Amém. Por isso que lá no livro de Filipenses, se você quiser anotar, bota aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8, para depois tu dar uma revisada. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, como é que você pode se defender desses pensamentos ruins? Como você pode preservar os teus sentimentos, se preservar de sentimentos errados durante esse período de quarentena, durante a vida? Como não perder o equilíbrio, continuar se desenvolvendo em todas as áreas da nossa vida? Se posicionando, lutando. E uma guerra não é fácil. Uma guerra não foi feita para ser fácil. Você está entrando numa guerra, é para vencer, porque lá em Romanos 8:38 diz aqui, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, siga aquilo que está na palavra de Deus, siga aquilo que Deus ministra no teu coração e você não vai vacilar. Tenha certeza disso. Amém? Sim, lute. Não é fácil, mas continue lutando, continue se erguendo. Se algum dia cair, levante de novo. Levante de novo.
Continue e aprenda com seus erros, aprenda com os vacilos. Veja, revise, reflita o homem a si mesmo. O que ele errou? Por que eu errei? No que eu estou falhando? É Filipenses 4:8, Fernanda. Isso. Lembre-se Isso aí. dessa frase, ó. Anota aí essa frase. Você só vai perder se não lutar. Acho Com que é certeza. a frase mais importante de hoje é essa, na minha opinião. Você só vai perder. Tem até um se não ditado, lutar. né? Popular. Tem um ditado popular que pessoal, eu ouvia muito quando era jovem, camarão parado, a onda leva, né? Então tem que estar lutando, Andando, caminhando. em movimento. Amém. Deus nos fez para a gente se movimentar. Já teve até uma série lá no Teams que falava sobre isso, né? Sobre movimento. Então, o segundo ponto que eu quero ministrar hoje na vida de vocês é sobre as guerras dentro dos nossos relacionamentos. Amém? Dentro do nosso convívio, dos nossos relacionamentos com as pessoas. Com quem? Com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua avó, com seu irmão, né? Com seu amigo. Pensa, hein? Muitas vezes as pessoas brigam e criam conflitos não só com os familiares ou com os inimigos, mas com os amigos também, né? Também. Olha só, amigo é aquele que é para nos ajudar, para nos estender a mão, para nos edificar, nos fazer companhia, para nos trazer coisas boas, e o inimigo vai lá e coloca brigas, confusões, distorce as coisas, amém? Então, É verdade. será se você já passou por isso nessa quarentena, né? Na sua casa, não sei se na sua casa ou até mesmo hoje existe até briga virtual, né? As pessoas discutem no Instagram, no Facebook. Que bom. É São complicado. tantas. Então, sua luta esses dias pode ter sido contra isso. Sua luta pode ter sido contra teu irmão, contra tua irmã, contra teu pai, contra tua mãe, ou contra os teus amigos e teus inimigos, né? Mas a nossa luta, como a gente falou lá no começo, não é contra carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, não é contra nós mesmos na carne e no sangue, e não é contra pessoas, mas é contra os espíritos malignos, as forças espirituais do mal, que usam dessas situações para destruir amizades, para destruir famílias, para destruir laços verdadeiros. A instituição, uma das instituições mais preciosas que Deus colocou na nossa vida, a família, é extremamente atacada com esses conflitos. Amém? É claro que na nossa casa, na nossa família, a gente tem várias pessoas de diversas personalidades e tal. E muitas vezes isso não pode ser um respaldo para gerar confusão na tua casa. Amém? Não pode ser um respaldo para gerar desavenças dentro da tua casa, da tua família. Amém? A gente precisa aprender a viver em família e em amor. Amém? Convivência também é empatia, compreender o outro. É arrependimento, é humildade, é estender a mão, é chorar, é ter alegria. E não deixar que essas coisas dominem a nossa casa, dominem a nossa vida. Amém? Então, decida hoje lutar contra esses conflitos nos nossos relacionamentos. Seja com teus amigos, com teu pai, com tua mãe, com a tua mãe, com tua irmã. Amém? Lá em Romanos capítulo... Pode falar. Romanos capítulo... Então, e é incrível essa guerra nos nossos relacionamentos, e o Satanás ele tem investido muito, realmente, como você falou, na família, nos nossos relacionamentos, principalmente na família, como você falou, porque a família é as pessoas que a gente ama. Então, quando é com quem a gente ama, dói mais. Então, aí nos deixa completamente destruídos, não é isso? E é tudo que Satanás quer,
Porque Satanás, queridos, ele é um ser organizado, né? Ele é um ser que ele tem estratégias ferrenhas, ele tem um exército que trabalha com ele noite e dia, ele não dorme, ele tem um exército de demônios que estão trabalhando, vendo estratégia, vigiando você ao seu derredor, ao nosso derredor, noite e dia. Então, ele quer nos destabilizar, nos destruir, para que o plano de Deus nas nossas vidas seja frustrado. Mas, em nome de Jesus Cristo, nós vamos nos levantar nesse Amém. dia, nessa tarde, para guardar nossa mente e guardar os nossos relacionamentos. Porque o homem, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, tinha tudo. Mas Deus viu, com o passar do tempo, que não era bom que o homem ficasse só. Então, você não pode ficar sozinho, você não pode ficar longe da sua família, você não pode ficar sem família, você não pode ficar sem amigos, porque às vezes Satanás, nessas brigas, nessas confusões, Satanás quer dizer, larga de mão, você pode cuidar da sua vida sozinho, você pode, mas é mentira, a gente precisa das pessoas para ser feliz, né? Porque nós somos seres sociáveis, o homem é um ser social, nós precisamos dessa comunhão, né? Desse enlace, né? Nos nossos relacionamentos. Então, a gente vai brigar, a gente vai atacar Satanás, a gente vai lutar, a gente vai mesmo nessa guerra e a gente não vai perder. O líder vai dizer aí como é que você vai fazer para vencer. Amém. Então, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, a gente está vendo muito o livro de Efésios e Romanos nesses estudos, fala assim, ó, se possível, não no que depende de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Amém? Tem aquele ditado que fala que só tem briga quando dois querem, né? Então, muitas vezes o irmão do lado, alguém na família, um amigo, não tem entendimento ou está cego e não tem a compreensão espiritual dessas coisas. Mas você tem. E você está recebendo essa palavra hoje. Então, Deus, ele quer te usar. Ele quer te dar uma estratégia. E a gente pode, sim, nos fortalecer, ter equilíbrio, temperança, ter empatia, colocar o nosso joelho no chão em prol daqueles que muitas vezes causam problemas, né? E que a gente sabe que eles estão cegos, a gente nota isso. Então, você pode ser aquele que é instrumento não de confusão, não de briga, não de desavença, mas você pode ser um instrumento de paz, de equilíbrio na tua casa. Você pode ser o inverso, amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Você é isso, em nome de Jesus, já declara. Seja aquele que reflete o amor e a paz de Jesus Cristo na tua vida, dentro do seu lar, amém? Busca a sabedoria para agir e falar com a sua família, com seus amigos da forma correta. É muito importante também que você não guarde mágoas. Olha só, uma coisa, um quesito bastante importante nos relacionamentos. Com certeza. Perdão. As pessoas erram, você erra. Para a gente prosseguir, a gente precisa liberar perdão. Você não consegue liberar perdão? Coloque isso diante de Deus. Que Deus vai fazer o teu coração liberar perdão. Vai te dar entendimento e sentimento, amém? Para tu liberar perdão na tua vida, para alguém, para algum familiar, mesmo que ele não tenha aberto os olhos, libere perdão e comece a orar por ele, amém? E seja aquele que leva a paz e o amor de Jesus nas tuas atitudes, nas tuas palavras, que uma hora o inimigo vai cair. Amém. E Deus vai ser exaltado na tua família, amém? Então libere perdão também, reflita sobre isso. Como é que você pode melhorar os seus relacionamentos? Não é reagindo
Não é que tá com uma pedra em você e tu vai tacar 3 de volta. Não é assim, não. Você vai tacar 3 no inimigo, sabe de qual forma? Fecha a boca, não fala nada. Porque se 2 não quer brigar, não briga. Entendeu? Deixa ele brigando sozinho lá. Pois é. Eu estava vendo aqui que, assim, você falou das estratégias, né? Liberar perdão, orar, fechar a boca, ter paciência, ter sabedoria. Uma coisa importante que a gente deve buscar, falo até para mim mesma, eu tenho pedido para Deus, né? Que a gente busca tanta coisa, buscar os melhores dons. Às vezes a gente busca tocar uma guitarra, cantar bem, pregar bem e fazer tantas coisas no reino de Deus, mas às vezes a gente não busca uma coisa essencial para que a gente venha cumprir o nosso chamado e a nossa missão aqui na Terra, que vai nos dar vitória sobre todo esse mal aqui. É os frutos do Espírito Santo. Nós já demos até estudos sobre isso, que é paz, alegria no Espírito, né? Amor, temperança, bondade, longanimidade, domínio próprio, né? Os 7 frutos do Espírito Santo. Com eles a gente vai conseguir vencer, se estabelecer nos nossos relacionamentos. É isso. Amém. E isso a gente consegue como? Coração, né? Será se você não está... volte para... decrete isso na tua vida. Você tem que lutar contra isso, amém? Lutar contra isso. Não aceite isso como sendo normal. Tem muita gente que aceita isso como sendo normal na vida. Discussão, briga, desavença na família. Não é normal. Não é verdade? Não aceite isso. Pois é. Coloque diante de Deus, busque equilíbrio, seja uma bênção na tua família. Amém? Seja um instrumento de paz e amor na tua casa, na tua família, no teu grupo de amigos, na escola. Amém? Lute. Se preciso, peça perdão. Não só libere perdão, mas peça perdão caso você tenha magoado alguém ou desobedecido os teus pais. Ou então, se você anda desviado aí com algum amigo ou com o pessoal da igreja, ou se tem alguma briga com alguém na igreja, né? Tá na hora da gente se consertar. Muitas vezes, Satanás usa disso para nos roubar, para roubar as bênçãos que temos, que Deus tem reservado para nós. Amém? Ele vem roubar a nossa autoridade, aí você perde a senha lá no cartão da herança. É isso mesmo. Então, muitas vezes... A senha para ter acesso a tudo de Deus, né? É a autoridade e a fé. Muitas vezes, para te deixar em conflito, Satanás faz você ouvir só a galera que é má influência. Ainda tem isso. Você precisa prestar atenção à má influência, aos ouvidos. Será se você está se aconselhando com a pessoa certa? Será se você brigou, está com problema, e você vai lá pro teu amiguinho da escola, às vezes ele não tem nem noção. Não é culpa dele, que ele não tem entendimento. Busca uma pessoa sábia, uma pessoa que tem discernimento da palavra de Deus, que tem aliança de oração, que tem fidelidade ao Senhor, que ela vai te instruir a trilhar um caminho certo, a não deixar isso se agravar, isso ser solucionado, amém? Na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu grupo de amigos, etc. Aonde você estiver. Então, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo em meio a essa quarentena, essa pandemia. Não importa o que esteja passando na tua casa, onde você estiver. Quando a gente fala que tá tudo bem dentro de mim, na minha mente, nos meus relacionamentos, está tudo de boa atualmente, mas continue vigiando para que não venha acontecer nada, amém? Ora, então, também por aquelas situações que muitas vezes a gente recebe notícia da nossa família, não sei quem brigou e tal, tá naquela confusão e tal. Então, ore por aqueles. Se possível, dê uma palavra, se
se você tiver intimidade com a pessoa, amém? Evangelize ela. Então, Satanás trabalha justamente nisso, para nos impedir de receber as bênçãos de Deus. Ainda há pouco, eu lembro, quando a presbítera estava falando de uma coisa, eu me lembrei de um negócio muito importante que a pastora Bruna do Teens tinha falado num culto, numa reunião aí, que eu não lembro o dia e tal, mas que eu participei. Ela falou o quê? Que o inimigo, ele também tem um plano para a tua vida. É uma palavra chocante, mas o inimigo, ele também tem um plano para a tua vida, mas um plano de destruição. Então, tá na hora de você lutar. Não aceite isso, não se acomode, não encare isso como algo normal. Você tem que se posicionar e lutar, amém? Você tem que ter convicção. Então, a decisão de acessar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é sua, é exclusivamente sua. A decisão de acessar aquela herança que a gente falou é exclusivamente sua. Então, decida-se hoje a crer no sacrifício de Jesus e a lutar as batalhas que forem preciso para viver tudo o que Deus sonha para você. Deus não coloca um fardo maior que a gente não possa suportar. Amém? Deus não permite nada que a gente não possa suportar. Então, se levante e lute, que tu tem força dentro de você. Você tem uma força maior, que talvez você nem conheça. Então, desperte essa força dentro de você, amém? Nessa quarentena, então, deixe que Deus tenha lugar na tua vida. Amém? Que Ele tem grandes coisas, grandes obras para realizar na tua vida. E através de você, sendo instrumento, você sendo instrumento. Então, lute para viver essas bênçãos. Lute para ser instrumento. Amém? Lute para você não cair. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a palavra que a gente quis passar hoje para vocês. E domingo que vem vai ter outra palavra ainda falando sobre guerras. A gente vai aprender um pouco mais sobre as armas espirituais. E eu peço que vocês não percam o Startim. Tá tendo aí, já teve 6 dias. Hoje, daqui a pouco, às 19 horas, também vai ter um papo reto, tira dúvidas. Se vocês podem olhar no grupo que vocês entraram. Se você ainda não está no Startim, pode falar comigo que eu coloco você lá. Em nome de Jesus. Está sendo muito edificante, inclusive para mim. 12 dias intensivos de discipulado com uma galera do Brasil todo, onde a gente pode ver que a gente não está sozinho aqui. Tem uma galera no Brasil todo aí compartilhando da mesma visão, da nossa mesma visão. E não perca essa oportunidade. Isso é uma estratégia que Deus te deu, uma arma que Deus te deu para combater tudo isso. Amém? Amém. Na tua vida. Amém. Quer falar alguma coisa, presbítera? Seja como o André falou, Deus quer te abençoar, seja abençoado e seja um abençoador. Porque Jesus, ele nos amou para nós irmos, para nós sermos bênção nas outras vidas. A nossa vida não tem sentido aqui na Terra se não for para mudar a história de outras vidas. Deixa Jesus mudar a tua vida para que tu também venha ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Isso é o evangelho do reino de Deus. Simples assim. Fica com Deus, Deus te abençoa, seja cheio do Espírito Santo de Deus até transbordar. E aí não vai haver lugar para outras coisas. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou fazer uma oração final aqui. Amém. Amém. Vamos lá, fechar os nossos olhos. Senhor Deus Pai, eu vim te agradecer, te louvar, te glorificar por este dia, Senhor, por essa palavra que recebemos. Que cada um de nós possamos ter consciência das armas que o Senhor coloca à nossa disposição para que a gente possa batalhar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, meu Pai. Não permita que a gente caia ou pereça, meu Pai, mas estende a tua mão, Senhor,
Ministra em nós, na nossa vida, Senhor, cada uma dessas bênçãos, cada uma dessas coisas que o Senhor tem reservado para nós, meu Pai. Guarda a nossa vida, o nosso coração. Guarda aqueles teens que não puderam comparecer aqui hoje, meu Pai. Que eles possam assistir depois, meu Pai, em nome de Jesus. Derramar da tua unção sobre cada um deles. Não permita que essa malignidade, dessa enfermidade venha a atingir a vida deles, meu Pai. Guarda os teus filhos e desperta os seus corações, as suas vidas, para estar conectados com a tua palavra, com a tua verdade, que liberta, que transforma, que edifica. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, só para finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de tudo que foi dito, no grupo do Teams, pode fazer as perguntas, né, André? Exatamente. E nós vamos responder. É isso. Amém? Mas não fique em dúvida. Podem interagir à vontade, quanto que vocês quiserem. Amém. Se quiserem conselho também, tem a presbítera Eurides, tem eu, tem o pastor, a pastora, que podem auxiliar vocês. Amém? Tudo bem. Então, estamos num tempo de guerra. Estamos em guerra. Bye, bye. Até domingo. Até mais, galera. E lembre-se, participe lá do Startinho. Tchau. Tchau.